Depois de quase um ano prometendo, finalmente, Jujutsu Kaisen temporada 1, resumo em 20 minutos mais ou menos. Yuji Itadori é um estudante do colegial, mas tudo mudou depois que ele engoliu aquele objeto sobrenatural. Vocês já ouviram essa música? É muito boa. Voltando, Yuji Itadori é um estudante do ensino médio que é muito acima da média em termos de força e velocidade. Ele é muito forte e veloz, isso faz com que o professor queira que ele entre no clube de esporte. Mas o Itadori prefere ficar no clube de ocultismo com os seus amigos. O clube de ocultismo é basicamente um clube no qual eles investigam coisas sobrenaturais e olham artefatos que parecem ter algo oculto. O último item que o clube adquiriu foi o próprio Itadori que encontrou. É uma caixinha e dentro tem um artefato embrulhado. Um feiticeiro Jujutsu chamado Megumi Fushiguro vai até a escola do Itadori procurando esse artefato, mas quando ele chega no local onde o artefato estaria, o artefato não está lá, porque o Itadori já tinha levado para o clube. O Megumi fica dando uma olhada na escola, até que o Itadori passa correndo por ele e ele percebe a energia amaldiçoada, que é a mesma do artefato que ele está buscando. Ele corre atrás do Itadori, mas como eu falei, o Itadori é muito veloz e se afasta muito rápido. O Megumi comenta que ele é tão rápido quanto a Maki. Guardem essa informação porque vai ser importante para a segunda temporada. E eu já falei da Maki no vídeo de Jujutsu Kaisen Zero, que já tá aqui no canal também. O Itadori correu para o hospital para visitar o seu avô, que é o único parente que ele tem. Lá, o avô já nos seus últimos momentos de vida, fala que o Itadori é forte e que ele deve proteger os outros, e depois disso, ele parte deixando o Itadori sozinho. O Megumi aparece pedindo a caixa para o Itadori, só que quando o Itadori entrega, o Megumi vê que a energia que ele estava sentindo vinha da caixa, mas o artefato não está lá dentro. O Itadori explica que o artefato ficou com seus amigos e que eles pretendem abrir na escola à noite. O Megumi diz que os amigos do Itadori vão morrer e eles correm até a escola. Na escola, os amigos do Itadori foram atacados por uma maldição. O Megumi diz que o Itadori precisa esperar lá fora que ele vai tentar salvar os amigos dele. O Megumi possui a técnica das 10 sombras que lhe permite invocar 10 Shikigamis diferentes. Ele usa os Shikigamis para atacar as maldições, porém a situação já está muito complicada e o Megumi não vai conseguir salvar a amiga do Itadori. Lá fora, o Itadori está pensando nas palavras do seu avô. E motivado pelas palavras dele, o Itadori acaba entrando na escola e ajudando a salvar os amigos. Quando ele tenta devolver o artefato para o Megumi, outra maldição aparece e ataca o Megumi. Como o Itadori tem muita força, ele consegue lutar contra a maldição, mas o Megumi diz que só é possível exorcizar uma maldição se a pessoa tiver energia amaldiçoada, coisa que o Itadori não tem. Sem ter o que fazer, o Itadori resolve engolir o artefato, porque assim ele vai conseguir ter energia amaldiçoada e vai conseguir exorcizar a maldição. Então ele engole o artefato, que é um dedo do Ryomen Sukuna, que era conhecido como o rei das maldições. O Megumi pensa que o Itadori vai morrer, porém existe uma chance em 1 milhão dele sobreviver, e é o que acontece. O Sukuna se apodera do corpo do Itadori, e quando o Megumi fala que vai exorcizá-lo, o Itadori volta ao normal e fala que é melhor ele descansar porque eles estão machucados. Nesse momento, o sensei do Megumi aparece, que é o Satoru Gojo, que a gente já conheceu também no vídeo de Jujutsu Kaisen Zero, e o Megumi explica a situação. O Gojo pede para o Itadori trocar de lugar com o Sukuna para fazer um teste. O Sukuna aparece novamente, mas ele nem consegue tocar no Gojo, e depois disso o Itadori volta ao normal. Percebendo que ele consegue trocar de lugar, o Gojo pergunta para o Megumi o que é que ele deve fazer. O Megumi pede para o Gojo ajudar o Itadori, e em uma sala igual a que o Yuta estava em Jujutsu Kaisen Zero, o Gojo explica que o Itadori vai ser executado, mas ele conseguiu suspender a sentença. Quando uma pessoa morre, a maldição morre com ela, então ele negociou para só executarem a sentença quando o Itadori absorver todos os dedos do Sukuna, que são 20, porque ele tinha 4 braços. Na escola Jujutsu tem 6 dedos, e eles devem ir atrás dos demais usando o Itadori de GPS. O Itadori aceita, e o Gojo pensa que faz 1000 anos que não aparece um receptáculo assim. O Itadori entra na escola Jujutsu depois de passar por um teste com o diretor. Depois disso, o Gojo e o Megumi vão conhecer a nova caloura que será da mesma turma que eles. Ela é a Nobara Kugisaki e o Gojo faz um pequeno teste para ver do que ela é capaz e percebe que ela é tão imprudente quanto
Itadori, mas isso é bom porque significa que ela não tem medo de enfrentar maldições. Um dia, enquanto Gojo está fora, os três, Megumi, Nobara e Itadori, são levados para uma missão, e nessa missão eles se deparam com uma maldição de nível especial. A Nobara é sequestrada, o Itadori perde a mão e o Megumi fica paralisado de medo por alguns momentos. Numa conversa rápida, o Itadori diz que vai liberar o Sukuna e que o Megumi precisa pegar a Nobara e sair daquele lugar. Quando o Megumi sair, ele deve dar um sinal para o Itadori perceber que é seguro liberar o Sukuna. O Megumi usa um cão divino para achar a Nobara, eles conseguem sair e o Megumi dá o sinal para o Itadori, que nesse meio tempo já está muito machucado e já chorou de dor, dizendo que não queria morrer naquele lugar. E eu tenho uma observação, nesse momento, quando eu estava assistindo pela primeira vez, eu achei que o Itadori estava brincando para tentar enganar a maldição, mas não, ele realmente estava chorando e eu só entendi depois. Desculpa aí, Itadori. Quando escuta o sinal, o Itadori libera o Sukuna, que acaba facilmente com a maldição, e essa maldição estava tão forte porque ela também comeu um dedo do Sukuna. O Sukuna come o dedo e o Itadori fica com dificuldades de trocar de lugar com ele. Levaram a Nobara para o hospital, mas o Megumi ficou porque se desse algo errado ele iria, entre aspas, impedir que o Sukuna saísse de lá. O que o Megumi temia acontece. O Sukuna aparece, o Megumi luta contra ele e o Sukuna diz que o Megumi é forte e pergunta por que ele fugiu na hora de enfrentar a maldição. Ele arranca o coração do Itadori e diz que agora ele é o seu refém, porque o Sukuna consegue viver sem coração, mas o Itadori não. O Megumi se prepara para continuar a luta, mas nesse momento o Itadori troca de lugar com o Sukuna e o Megumi diz que não pensou nenhum motivo lógico para salvar o Itadori. Mesmo sendo perigoso, ele não aguentaria ver alguém bom como o Itadori morrer. Foram razões egoístas e emotivas, mas no fim das contas ele não é um herói, é um feiticeiro Jujutsu, e nunca se arrependeu de salvar o Itadori, pois mais cedo o Itadori tinha perguntado o motivo do Megumi ter salvado ele. O Itadori responde que acha que a convicção dele está certa e deseja que o Megumi viva bastante. Depois disso, ele cai sem vida no chão. No necrotério, o Gojo conversa com o assistente Idichi e fala que fizeram isso de propósito, aproveitaram que ele estava fora e deram um jeito de mandar os três em uma missão perigosa, sabendo que existia a possibilidade do Itadori não sobreviver. Ele fica bem estressado, falando que o Itadori poderia ser tão promissor quanto a Oitodo e o Yuta Okotsu. Nós vemos o interior do Itadori e lá tem o domínio do Sukuna. Ele faz um pacto de trazer o Itadori de volta se o Itadori deixar ele trocar de lugar com ele quando ele quiser, mas o Itadori não vai lembrar disso. Ele diz que eles devem lutar e se o Sukuna vencer, o Itadori terá que aceitar essas condições. O Itadori aceita lutar, mas como aquele é o domínio do Sukuna, ele vence o Itadori rapidamente. O Itadori volta à vida, mas isso fica em segredo por um tempo. O Gojo fala que ele precisa controlar melhor sua energia amaldiçoada para não correr o risco de acontecer algo parecido de novo. O Itadori começa a treinar esse controle enquanto assiste filmes. Enquanto isso, Nobara e Megumi começam a treinar com Maki, Panda e Inumaki para o intercâmbio que terão com a escola de Kyoto, e o Yuta está no exterior. O Gojo está indo para uma reunião, mas ele sente uma presença, então resolve descer do carro e confrontar a maldição que está atrás dele. Essa maldição é o jogo, ou como eu costumo chamar, a cabeça de vulcão. Ele, junto com outras maldições, estão armando para levar o Sukuna para o lado deles, e também estão armando para selar o Satoru Gojo. Algo curioso é que quem está comandando tudo isso é o Suguru Geto, sendo que ele não deveria estar vivo considerando os acontecimentos do filme. Nessa luta, o Gojo mostra que as maldições não conseguem nem tocar nele. Ele leva o Itadori para lá para que ele possa aprender mais e faz uma batalha de domínios e consegue ganhar do domínio do jogo. Ele tenta interrogar o jogo, mas nesse momento Hanami aparece, que é outra maldição que está ajudando o Geto, resgata o jogo e o Gojo percebe que tem algo muito errado acontecendo. Numa escola, um jovem está sofrendo bullying, e esse jovem é o Junpei Yoshino. O Junpei quer se vingar de alguma forma dessas pessoas, mas ele não sabe como. Até que um dia ele vai ao cinema e essas pessoas estão lá, porém estão falando muito alto e o Junpei pensa que ele só quer que eles calem a boca. Nesse momento, uma maldição chamada Mahito aparece e diz que os garotos deveriam ser mais educados. Ele toca nos garotos e deixa seus rostos totalmente desfigurados. Vendo isso, Junpei se assusta, mas depois ele vai até a maldição e pergunta se o Mahito pode ensiná-lo a fazer aquilo. Mahito é uma das maldições que está ajudando o Geto. Enquanto isso, o Itadori conhece Kento Nanami, um feiticeiro Jujutsu de nível 1 que vai ajudar o Itadori no treinamento. A primeira missão deles é essa do cinema. Eles dão uma olhada em tudo e no terraço eles são atacados por maldições.
O Itadori diz que o Nanami está subestimando ele, mas o Nanami diz que não é isso, é que ele é um adulto e o Itadori é uma criança, e é responsabilidade dele protegê-lo. Quando eles estão prestes a acabar com as maldições, o Nanami percebe que tem algo errado. Então ele manda o Itadori parar e diz que não são maldições, são pessoas. São pessoas que o Mahito transformou em maldições. Eles mandam os corpos para Shoko lá na escola Jujutsu e ela confirma que eram humanos. Ela diz também que as pessoas desviveram no momento em que os corpos mudaram. Sendo assim, elas já estavam sem vida e o Itadori não acabou com elas. Porque até esse momento o Itadori não tinha acabado com nenhum humano e ele tem um certo medo de cruzar essa linha. Enquanto isso, o Megumi e a Nobara conhecem o Aoi Todo e a Mai Zenin, que é a irmã gêmea da Maki. O Todo pergunta para o Megumi qual o tipo de mulher dele, e o Megumi diz que não tem preferência. Se a pessoa tiver uma personalidade inabalável, ela não precisa de mais nada. O Todo chora e diz que ele é sem graça, então ataca o Megumi enquanto a Mai ataca a Nobara. O Megumi está apanhando, então ele decide que vai lutar sério, mas nesse momento o Inumaki aparece e faz eles pararem. E o Todo diz que parece que esse ano não vai ficar entediado. Enquanto a Maki aparece para ajudar a Nobara, e nós descobrimos que a irmã da Maki ela só consegue colocar energia amaldiçoada em objetos e não consegue fazer encantamentos. Depois disso, a Mai e o Todo vão embora. Voltando para o Itadori, ele vai atrás do Junpei para interrogar ele, enquanto o Nanami já tem uma pista de onde o Mahito está, mas ele decide que não vai levar o Itadori. O Junpei vê tudo que o Mahito é capaz de fazer e diz que não liga, porque ele nem conhece aquelas pessoas, mas se fosse a mãe dele, aí sim ele odiaria o Mahito. O Mahito explica para o Junpei que as maldições nascem das emoções negativas, e como que as pessoas mais temem são os desastres naturais, as maldições que nasceram desses medos são muito fortes, por isso Cabeça de Vulcão é forte. O Mahito ensina o Junpei a usar a energia amaldiçoada, e quando o Itadori vai interrogar o Junpei, o plano fica fora de controle e o Itadori e o Junpei acabam ficando sozinhos. Era para o Idichi ajudar no interrogatório, mas ele acabou se separando do Itadori. Sem saber o que fazer, o Itadori pergunta se o Junpei teve algo a ver com o que aconteceu no cinema. O Junpei fala que não e o Itadori fala que tá tudo bem, e depois eles ficam conversando sobre filmes. A mãe do Junpei aparece e pergunta se o Itadori quer jantar na casa deles. Ele aceita, o Nanami encontra o Mahito e o Mahito explica que ele consegue mudar a forma da alma usando a transfiguração inerte. E se ele tocar no Nanami, já era. Os ataques do Nanami não surtem efeito no Mahito. O Mahito toca o Nanami, mas ele consegue se defender usando energia amaldiçoada, mas mesmo assim ele fica machucado. O Nanami vê que o Mahito não se importa em machucar pessoas, e como não consegue vencê-lo, ele mobiliza o Mahito e vai embora. O Idichi fica com medo de levar bronca por ter perdido o Itadori de vista, mas o Nanami liga pra ele e diz que precisa ser tratado pela Shoko. Enquanto isso, o Itadori está se divertindo na casa do Junpei. Quando a mãe do Junpei dorme, ele pergunta se o Itadori já desviveu alguém. O Itadori diz que acha que quando ele fizer isso, o valor da vida vai ficar indefinido, e ele não vai conseguir ver o valor das pessoas, e ele tem medo disso. Antes de dormir, o Junpei reflete sobre o que o Itadori disse. A mãe do Junpei acorda no meio da noite e é atacada por uma maldição. Alguém colocou um dedo do Sukuna na casa do Junpei. Quem será? Será que foi aquele que disse que não se importa com vidas humanas? O Junpei perde a mãe e vai até a escola acreditando que quem fez aquilo foi um garoto da escola. Mas isso é só um plano do Mahito para que ele e o Itadori se enfrentem, porque eles querem fazer com que o Itadori faça um pacto com o Sukuna para levar o Sukuna para o lado deles. O Mahito baixa uma cortina e o Itadori vai até lá confrontar o Junpei. Eles lutam e o Itadori não entende o que está acontecendo. O Junpei explica tudo e o Itadori diz que ele pode ir para a escola Jujutsu, mas nesse momento o Mahito aparece e ataca o Itadori. O Junpei diz que vai ficar tudo bem porque o Mahito é uma boa pessoa. O Mahito transfigura o corpo do Junpei, o Itadori pede para o Sukuna desfazer, mas o Sukuna diz que não vai ajudar. Ele e o Mahito ficam rindo enquanto o Junpei está partindo. Nesse momento, o Itadori diz que as palavras que saíram da boca dele faziam parecer que tudo que ele disse era mentira. Elas vão sair do fundo da alma dele. Ele diz que vai acabar com o Mahito. E os ataques do Itadori conseguem atingir a alma do Mahito. O Nanami chega para ajudar o Itadori e o Mahito quer manter o Itadori longe, então ele coloca os humanos transfigurados de baixa estatura para atacarem o Itadori, já que ele não consegue abater essas pessoas. Guardem essa informação dos humanos de baixa estatura porque eu quero fazer uma observação no final do vídeo. Mas depois o Itadori aparece junto do Nanami e dá a entender que ele acabou com aquelas pessoas. Eles batem muito no Mahito e nesse momento o Mahito consegue usar sua expansão de domínio. Observação, o Mahito não pode tocar no Itadori porque quando ele toca, ele vai
vai direto para o domínio do Sukuna e o Sukuna não gosta. Então é bom evitar. Ele prende o Nanami no domínio e o Nanami aceita que perdeu e recorda quando ele tentou abandonar o mundo Jujutsu. Ele tentou ter um emprego normal e sempre passava numa padaria onde uma moça tinha uma maldição no ombro. Ele tentou ignorar, mas com o passar do tempo viu que a maldição tinha crescido. Ele ajudou a moça e depois acabou voltando para o mundo Jujutsu. O Nanami se prepara para partir, mas o Itadori consegue penetrar no domínio e o Sukuna ataca o Mahito. O Mahito gastou muita energia para criar o domínio, então ele tenta fugir. O Nanami tenta ir atrás dele, mas o Itadori já está com vários ferimentos, então ele desmaia e o Nanami resolve ficar com ele. E manda o Takuma Ino tentar achar o Mahito, mas ele não encontra. No necrotério, o Itadori se pergunta o que é uma morte digna, e ele queria dar isso para as pessoas. O Nanami diz que é muito difícil dar isso a alguém, mas ele sabe que o Itadori vai tentar fazer isso, então o que ele deve fazer é continuar vivendo e salvando pessoas, assim como fez com ele, porque agora ele é um feiticeiro Jujutsu. Passados os momentos de tensão, vamos para o intercâmbio. O Itadori está super animado porque ele vai poder reencontrar seus amigos, e o Gojo decide que vai surpreender todos trazendo o Itadori dentro de uma caixa. Nesse momento nós conhecemos a Utahime Iori, que é a professora dos alunos de Kyoto, e o reitor de lá, que é o Yoshinobu Gakuganji. Os alunos de Kyoto são o Aoi. Os alunos de Kyoto são o Aoi Todo, Maizenin, Mekamaru, que é um boneco controlado pelo Kokichi Muta, Miwa, Momo Nishimiya e Noritoshi Kamo. O Gojo aparece trazendo presentes para o pessoal de Kyoto, exceto para Utahime porque ele ama estressar ela. E para os alunos de Tóquio, ele abre a caixa e revela que o Itadori está vivo. Mas eles têm a pior reação possível e o Itadori vê que eles não estão nada felizes. O grupo de Tóquio já tinha bolado um plano para vencer no intercâmbio. Essa prova ela é uma batalha de grupos. Eles têm que entrar em uma floresta e derrotar um espírito amaldiçoado de nível 2 para vencer. Tem vários outros espíritos de níveis menores na floresta, e se ninguém tiver capturado de nível 2 até o fim da prova, vence quem exorcizar mais espíritos. Voltando ao grupo, eles bolam um novo plano por causa da presença do Itadori. Enquanto isso, o Gakuganji diz para o pessoal de Kyoto que eles devem acabar com o Itadori. O Todo não gosta disso, vai embora e diz que ninguém manda nele, enquanto os outros ficam e decidem seguir as ordens. Gojo conversa com a Utahime e diz que acredita que alguém da escola está colaborando com o mestre de maldições, e com maldições também, pois tem aparecido maldições muito fortes ultimamente, e ele pede para ela investigar em Kyoto. Quando a prova começa, o Todo vai direto no pessoal de Tóquio e começa a lutar contra o Itadori. Ele pergunta para o Itadori qual o tipo de mulher dele, e o Itadori diz que seria uma mulher alta, da bunda grande como a Jennifer Lawrence. Depois disso, o Todo chora e diz que eles são melhores amigos. O Itadori não entende nada, mas o resto do pessoal de Kyoto aparece e ataca ele. O Todo ajuda o Itadori e manda eles irem embora. Eles saem e o Megumi consegue derrubar a Nishimiya. A Maki começa a lutar com a Miwa e o Megumi com o Kamo. O Panda e a Nobara ficam provocando a Nishimiya, enquanto o Todo ajuda o Itadori a controlar melhor a energia dele. E o Itadori começa a evoluir muito nessa luta. O Mekamaru aparece e começa a lutar com o Panda, enquanto a Nobara começa a lutar com a Nishimiya. O Kokichi, que é quem controla o Mekamaru, tem muita raiva dos corpos amaldiçoados, porque o Kokichi nasceu com uma restrição congênita e por isso ele consegue controlar o Mekamaru à distância. Porém, ele sofre muito e diz que daria seus encantamentos só para ter um corpo normal, pois dentre as tantas coisas que ele passa, uma delas é que a pele dele é tão frágil que até a luz da lua o queima. Ele tem raiva que o Panda possa andar normalmente e ele não. Mas no fim, depois de intensos momentos, o Panda consegue vencer destruindo o boneco Mekamaru. E depois ele pede o número do Kokichi. Na luta entre Miwa e Maki, a Maki consegue roubar a katana da Mia e vai embora. A Miwa fica sem acreditar no que aconteceu. A Mei Mei, uma feiticeira que está transmitindo as imagens para todos, diz que deveriam promover logo a Maki para nível 2. Mas o Gojo diz que o clã Zenin não quer mudar de postura. Ela diz que não entende restrições que não sejam financeiras, e ela está sempre do lado do dinheiro. Na luta de Nobara e Nishimiya, a Nobara está a ponto de vencer, porém a Mai atira na Nobara e ela não consegue continuar. A Mai explica para Nishimiya que era uma bala de borracha e pede para Nishimiya continuar
continuar fazendo reconhecimento aéreo. A Maki aparece para lutar com a Mai e a Mai tem tanta raiva dela porque elas sempre estavam juntas. E como a Maki não via maldições, ela parecia não sentir medo. Porém, quando a Maki decidiu sair e virar uma feiticeira, a Mai teve que fazer o mesmo e ela culpa a Maki dizendo que só se esforçou por causa dela. A Maki vence a luta e a Mai pergunta por que ela não continuou fazendo as tarefas e tendo uma vida normal. A Maki diz que se ela fizesse isso nunca se perdoaria e a Mai pensa que a odeia. O Kamo e o Megumi lutam e gastam bastante energia. O Megumi percebe que o Kamo usa manipulação sanguínea. Enquanto isso, a Miwa está andando pela floresta sem ferramenta. O Mekamaru liga para ela e quando ela atende, na verdade era o Inumaki que manda ela dormir. Quando o Inumaki desliga, ele sente uma energia muito forte e fica alerta. A Utahime fala que vai dar uma olhada na Miwa porque ela está desacordada na floresta e o Gakuganji diz que ela deve ir porque ele está preocupado. Mas na verdade é só falsidade porque ele lembra que soltou um espírito de semi-primeiro nível na floresta para que ele acabasse com o Itadori e deixou o Kamo como dispositivo para controlar o espírito. O Inumaki está alerta olhando ao redor e vê esse espírito. Porém a Hanami já tinha acabado com esse espírito. E não é só a Hanami que está lá, mas o Mahito e alguns mestres de maldições também. Os senseis percebem que tem algo errado e correm até a floresta, porém baixam uma cortina que impede apenas a entrada do Gojo. Então a Utahime e o Gakuganji entram e ele luta com um dos mestres de maldições enquanto a Utahime vai atrás dos alunos. Enquanto o Kamo luta com o Megumi, Hanami aparece e eles começam a ser atacados. Megumi, Inumaki e Kamo começam a lutar da seguinte forma. O Inumaki paralisa o espírito, o Kamo e o Megumi atacam e depois eles se afastam. Porém o Inumaki chega no limite e os meninos começam a perder a luta. Quando o Megumi está prestes a usar um de seus Shikigamis, o Inumaki levanta e essa é uma das melhores cenas da primeira temporada. O Inumaki vai até a Hanami e diz... Depois disso, ele cai, mas Hanami continua viva, então Maki aparece e começa a lutar junto com Megumi. Enquanto isso, a Nishimiya leva o Kamo e o Inumaki para longe. Maki e Megumi estão prestes a perder, mas Panda, Itadori e Todo aparecem. Panda leva Maki e Megumi, enquanto Todo e Itadori lutam com Hanami. Seguindo as instruções do Todo, o Itadori consegue acertar Hanami e eles lutam juntos. Todo revela que consegue trocar de posição com qualquer objeto que possua energia amaldiçoada ao seu alcance, com um bater de palmas. Eles lutam bastante, a cortina é removida e o Gojo usa o vazio roxo para exorcizar Hanami. Porém, ela consegue fugir, mas fica muito ferida. O outro mestre de maldições que estava junto era o Haruta Shigemo. E tudo isso não passou de uma distração para que o Mahito conseguisse entrar na escola e roubar alguns itens. E eles só conseguiram tudo isso por causa das instruções do Geto. Depois disso, os senseis perguntam se os alunos querem continuar o intercâmbio. E eles dizem que sim, e fazem um sorteio para decidir a última prova. A última prova é beisebol. Enquanto o jogo acontece, o diretor de Tóquio, Masamichi Yaga, fala para o Gakuganji que por enquanto vão observar o Itadori e o grupo de Tóquio vence o intercâmbio de novo, porque no ano anterior o Yuta tinha ganhado também. Sobre as coisas que o Mahito tinha roubado, ele roubou os dedos do Sukuna e 3 fetos amaldiçoados. E eles ficam tentando colocar esses fetos no corpo de pessoas para ver se conseguem um hospedeiro e isso acaba dando certo. A história desses fetos é a seguinte. Durante a Era Meiji, uma mulher possuía uma genética incomum que permitiu dar à luz a um bebê que era meio humano e meio espírito amaldiçoado. Isso fez com que ela acabasse sendo banida da sua família e fosse se abrigar junto com o feiticeiro Jujutsus. Lá, Noritoshi Kamo, um feiticeiro, ficou curioso sobre a peculiaridade da mulher, aprendeu e a utilizou como cobaia de seus experimentos de pesquisas. Durante os estudos, Noritoshi fez a mulher engravidar e perder 9 vezes seguidas. Ele é conhecido como o mais vil dos feiticeiros, e por algum motivo colocaram o nome desse homem horrível no Kamo, muitos anos depois. Sendo que, eles sabem a história do Noritoshi Kamo e mesmo assim a mãe do Kamo decidiu colocar o nome dele de Noritoshi, sendo que era um cara horrível. Eu não entendo porque ela quis colocar esse nome no filho dela, mas seguindo. Nobara Megumi e Itadori vão para uma nova missão na antiga escola do Megumi. Eles descobrem que as pessoas atingidas pela maldição participaram de um desafio que era ir até a ponte Yasuhachi e fazer bang jump. A Nobara e o Itadori descobrem que o Megumi tem uma irmã chamada Tsumiki. Eles vão até essa ponte, porém nada acontece. Um calouro do
Um calouro do Megumi encontra ele junto com a sua irmã e ela conta que foi até a ponte em um dos testes de coragem e a irmã do Megumi estava junto. O Megumi fica nervoso e liga para o Idichi para saber como a irmã dele está. E o Idichi diz que eles deveriam deixar essa missão para os feiticeiros de nível mais alto. O Megumi manda a Nobara e o Itadori irem embora e ele decide ir sozinho até a ponte à noite. Porém, o Itadori e a Nobara aparecem e o Megumi conta pra eles que a Tsumiki está em coma, e como ela não se comunica, ele não sabe quando a maldição vai desviver ela, então quer exorcizar logo, mas o perigo aumentou. Eles encontram a maldição e começam a lutar, porém aparecem outras maldições e sequestram a Nobara e o Itadori vai ajudar, enquanto o Megumi enfrenta a maldição da ponte. O Megumi recorda o treinamento com o Gojo e o Gojo disse que morrer pra vencer e correr risco de morrer pra vencer são coisas diferentes. Isso abriu os olhos do Megumi, porque ele sempre achou que, na pior das hipóteses, poderia se sacrificar para vencer uma luta. O Megumi lembra dos ensinamentos do Gojo e pela primeira vez consegue usar a expansão de domínio. Ele vence a luta e o Sukuna fica feliz com o desempenho do Megumi. O Megumi recorda que o pai dele começou a se relacionar com a mãe da Tsumiki quando ele estava no primeiro ano e depois ele sumiu. O Gojo apareceu e disse que o pai dele tinha vendido ele para o clã Zenin. Porém, o Gojo impediu essa venda e o Megumi se tornou um feiticeiro. No nono ano, a irmã dele foi amaldiçoada. O Megumi percebe que aquela maldição só estava sobreposta à outra e duvida que sua irmã tenha sido libertada. E de fato ela não foi. Na luta de Nobara e Itadori, eles ficam presos em um feitiço de podridão. A Nobara usa a ressonância para devolver o feitiço para os dois irmãos e o Itadori, mesmo com dor, ataca. Ela consegue derrotar um dos irmãos, que no caso são aqueles que o Mahito roubou. Ela consegue derrotar um dos irmãos e enquanto isso o outro chora. A Nobara percebe que a maldição não está sumindo, então era realmente uma pessoa. O Itadori pede desculpa antes de dar o golpe final no oponente. O Chozo, que é o terceiro irmão, sente o que aconteceu. Então, no caso, esses eram os irmãos que o Mahito roubou e conseguiu colocar no corpo de pessoas. E aí, desses irmãos que o Mahito roubou, agora só tem o Chozo vivo. Nobara e Itadori vão até o Megumi, que está com o dedo do Sukuna. Ele fala para o Itadori não comer, mas o Itadori acaba comendo sem querer por causa do Sukuna. Gojo fala com a Otahime, que segue investigando, e ele também faz um pagamento para Meimei. Megumi fala para Nobara que a maldição só ativou por causa do Itadori, mas ela não deve contar porque ele vai se sentir culpado. Enquanto isso, o Itadori está num lugar afastado e o Sukuna ri dizendo que é tudo culpa do Itadori e que pessoas vão desviver porque ele está vivo. Itadori pede para ele não falar isso para o Megumi. Falando com Gakuganji, Todo e Meimei indicam Maki, Panda, Megumi, Nobara e Itadori para serem feiticeiros de primeiro nível. Megumi, Itadori e Nobara estão fazendo compras quando Gojo liga dizendo que eles têm uma missão super secreta. Assim termina a primeira temporada. Agora vamos para a parte que eu falei que ia comentar do Mahito. Essa é só uma observação que eu fiz, eu não sei nem se está certa, mas basicamente serve apenas para afirmar o quanto o Mahito é cruel, que é algo que a gente já sabe, fica bem claro ao longo do anime que ele não é bom, ele é cruel sim, mas especificamente isso me deixou um pouco... Enfim, basicamente a primeira vez que eu assisti Jujutsu, eu assisti muito rápido e eu nem via as cenas pós-crédito, mas eu reassisti 2 vezes o anime, e então dessas outras vezes que eu assisti, eu vi as cenas pós-crédito. E em uma das cenas pós-crédito da primeira temporada, eu vou deixar o episódio aí na tela, lembram das maldições de baixa estatura que eu falei? Então, elas aparecem e elas estão em um parque. Nesse parque, elas estão brincando com um joguinho infantil, que acho que é com um pirata, que o pirata, eles jogam o pirata pra cima e aí depois eles saem correndo e acho que o pirata cai na cabeça de um deles. A primeira vez que eu vi, eu achei que era só tipo pra ser engraçado, ai, as maldições estão brincando num parquinho. Só que quem é que brinca num parquinho com brinquedos infantis? São crianças, então o Mahito basicamente foi num parquinho e transformou as crianças em maldições. E da primeira vez que eu assisti, eu não fiz essa associação. Eu só achei que era uma ceninha engraçada, mas aí da terceira vez que eu vi foi que eu comecei a raciocinar e pensei, poxa, são crianças, por isso que eles são menorzinhos que os outros. Isso não agrega em nada, basicamente, só pra gente ver o quanto o Mahito é cruel, mas isso a gente já sabe, que já é falado ao longo da obra toda, mas era só uma observação que eu queria fazer. Mas o que é que vocês acham? Vocês têm uma observação diferente desse momento aí? Porque pra mim realmente foi isso. É um momento só pra reforçar o quanto ele não tem dó e realmente que ele fala que não se importa. Realmente ele não se importa. Mas vocês têm uma interpretação diferente dessa cena? O que é que vocês acharam? Me digam aí nos comentários.
Obrigada por assistir até aqui, se inscrevam no canal. Se quiserem conferir o Instagram, tá aí na descrição. Deixem sugestões de resumos que vocês querem ver por aqui, de animes que vocês gostam. Digam o que é que vocês acharam da primeira temporada de Jujutsu. Já tem resumo de Jujutsu Kaisen Zero aqui no canal. Eu espero fazer o resumo da segunda temporada em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Percebendo que ele consegue trocar de lugar com o Gojo, a Nobara é sequestrada, o Itadori perde um... Perde o que? Perdi. Meu Deus. A Nobara é sequestrada, o Itadori... O Gojo fala que ele precisa controlar... O Gojo fala que ele precisa controlar... E ela confirma que eram humanos. Água. Estou sem voz. O Nanami chega pra ajudar e o Itadori... O Nanami chega pra ajudar o Itadori e o Mahito quer mandar... E o Sukuna não gosta. Não gosto. Tem um cara no Instagram que fala isso, é muito engraçado.